Você já ouviu alguém falar sobre uma possível ligação entre Jesus Cristo e os Anunnaki? Esse é um tema que aparece bastante em discussões alternativas, especialmente entre pessoas que gostam de explorar teorias antigas, mitologias e até ideias sobre extraterrestres. Mas será que há alguma conexão real entre Jesus e esses seres chamados Anunnaki? Vamos explorar isso juntos, de forma clara e respeitosa. Quem são os Anunnaki? Os Anunnaki são figuras que vêm da antiga Mesopotâmia, aquela região onde hoje fica o Iraque. Eles aparecem em textos sumérios, acádios e babilônicos, e são descritos como deuses poderosos ou seres divinos. Na mitologia mesopotâmica, os Anunnaki estão ligados à criação da humanidade e ao controle das forças da natureza. Agora, no século XX, um escritor chamado Zecharia Sitchin trouxe uma interpretação bem controversa desses textos antigos. Ele sugeriu que os Anunnaki não eram apenas deuses mitológicos, mas sim extraterrestres avançados que visitaram a Terra há milhares de anos. Segundo ele, esses deuses teriam criado a humanidade através de engenharia genética e influenciado o desenvolvimento das primeiras civilizações. Mas vale lembrar que essa teoria é muito questionada por historiadores e arqueólogos, que não encontraram evidências científicas para sustentá-la. Jesus Cristo. Quem ele é para os cristãos? Já Jesus Cristo é uma figura central no cristianismo. Para os cristãos, ele não é apenas um homem especial. Ele é o Filho de Deus encarnado, enviado ao mundo para salvar a humanidade do pecado. A Bíblia descreve seu nascimento virginal sus milagres, sua morte na cruz e sua ressurreição. Jesus é visto como totalmente Deus e totalmente humano, alguém que veio trazer esperança, amor e redenção para todas as pessoas. O cristianismo não faz nenhuma menção aos Anunnaki ou a qualquer coisa parecida com extraterrestres. A narrativa cristã é centrada em Deus como Criador soberano e em seu relacionamento direto com a humanidade. Então, do ponto de vista tradicional, não há espaço para conectar Jesus a seres como os Anunnaki e as teorias alternativas. Mesmo assim, algumas pessoas tentam estabelecer uma ligação entre Jesus e os Anunnaki. Essas ideias geralmente surgem em contextos especulativos ou esotéricos. Vou compartilhar algumas delas com você, mas lembre-se de que elas não têm base histórica ou bíblica sólida. Jesus como um filho dos deuses cósmico. Alguns defensores das teorias dos Anunnaki dizem que Jesus pode ter sido um tipo de representante desses seres extraterrestres. Eles interpretam os milagres de Jesus menos como curar doentes, caminhar sobre as águas ou multiplicar pães e peixes, menos como provas de que ele tinha acesso à tecnologia avançada, disfarçada de atos divinos. Outros até sugerem que o nascimento virginal de Jesus pode ser explicado como uma intervenção genética alienígena, mas, claro, essas ideias são puramente especulativas e não têm nenhum fundamento nos textos bíblicos ou em documentos históricos confiáveis. Paralelos entre mitologias. Outra linha de pensamento sugere que histórias sobre os Anunnaki podem ter influenciado religiões posteriores, incluindo o cristianismo. Alguns estudiosos alternativos apontam semelhanças entre os relatos sumérios de criação e o relato bíblico do Gênesis. Eles argumentam que ambas as histórias podem ter uma origem comum ou que uma influenciou a outra. No entanto, especialistas em história e religião explicam esses paralelos como reflexos de temas universais presentes em muitas culturas, como a criação do mundo, a queda da humanidade e a busca pela redenção. Isso não significa necessariamente que haja uma conexão direta entre os Anunnaki e Jesus. Interpretações gnósticas e esotéricas. Também correntes gnósticas e esotéricas que reinterpretam a figura de
Jesus dentro de um contexto cósmico ou celestial. Essas interpretações podem incluir ideias de que Jesus era um ser iluminado, conectado a uma ordem superior, ou até mesmo ligado a civilizações antigas ou extraterrestres. Novamente, essas ideias são altamente especulativas e não têm base em textos históricos ou bíblicos. Elas surgem mais como reflexões filosóficas ou espirituais do que como fatos comprovados. Por que essa conexão não faz muito sentido? Vamos ser honestos. A ideia de que Jesus está ligado aos Anunnaki tem vários problemas. Primeiro, não há nenhuma evidência histórica ou bíblica que apoie essa conexão. Os textos cristãos apresentam Jesus como parte de um plano divino único, sem qualquer menção a seres extraterrestres ou intervenções alienígenas. Além disso, os Anunnaki são frequentemente retratados como controladores ou manipuladores da humanidade, enquanto Jesus é apresentado como um salvador amoroso e compassivo. Essas duas visões são completamente diferentes e difíceis de conciliar. Por fim, as teorias modernas sobre os Anunnaki, como as de Zecharia Sitchin, são amplamente criticadas por especialistas. Suas interpretações dos textos antigos são consideradas imprecisas e muitas vezes distorcidas. Então, o que concluímos? Então, qual é a relação entre Jesus Cristo e os Anunnaki? A verdade é que não há uma conexão real ou comprovada. A ideia de que Jesus está ligado a esses seres é uma construção moderna, baseada em interpretações alternativas e especulações. Para o cristianismo, Jesus é exclusivamente o Filho de Deus, parte de uma narrativa divina que não envolve mitologias mesopotâmicas ou seres extraterrestres. Se você gosta de explorar essas ideias, tudo bem. Só é importante manter um olhar crítico e separar especulações de fatos. No fim das contas, o que realmente importa é o que a vida e os ensinamentos de Jesus significam para nós hoje. Amor, perdão, esperança e uma conexão profunda com Deus. E Deus, ele é um Anunnaki também. Você já ouviu alguém dizer que Deus pode ser um Anunnaki? Essa ideia aparece às vezes em discussões sobre mitologias antigas, teorias alternativas ou até especulações sobre extraterrestres. Mas será que faz sentido pensar que Deus, o Criador de tudo no cristianismo, tem alguma relação com os Anunnaki? Vamos explorar isso juntos. Quem é Deus no cristianismo? Para os cristãos, Deus não é apenas um Deus entre muitos. Ele é o Criador de absolutamente tudo. O céu, a terra, as estrelas, a humanidade e tudo o que existe. Ele é eterno, infinito e único, não importa o quanto tentemos entender. Deus está além da nossa compreensão humana. Ele não é limitado pelo tempo, pelo espaço ou por qualquer coisa que conhecemos. A Bíblia descreve Deus como onipotente e todo-poderoso, onisciente, sabe tudo, e onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é amoroso, justo e soberano sobre todas as coisas. Para os cristãos, Deus não é um ser físico ou parte de um grupo de deuses. Ele é completamente transcendente, algo muito maior do que qualquer coisa que possamos imaginar. Os Anunnaki. Quem são eles? Já os Anunnaki vêm de uma cultura bem diferente. Eles são figuras mitológicas da antiga Mesopotâmia, aquela região onde hoje fica o Iraque. Na mitologia suméria e babilônica, os Anunnaki são considerados deuses poderosos, mas eles não. São vistos como criadores absolutos do universo. Cada um deles está associado a aspectos específicos da natureza ou da vida humana, por exemplo. Enlil era o deus do ar e das tempestades. Enki era o deus da sabedoria e das águas. Anu, Ira-Odeas, do céu. Muitas vezes visto como líder dos Anunnaki. Esses deuses eram reverenciados pelos povos antigos, mas eles não eram perfeitos.
Muitas histórias mostram que os Anunnaki tinham conflitos, desejos e até falhas menos bem diferentes da ideia de um Deus supremo e perfeito, Deus Anunnaki. Por que isso não faz sentido? Agora, vamos falar da grande questão. Será que Deus, conforme descrito na Bíblia, pode ser um Anunnaki? A resposta curta é não, e aqui estão alguns motivos para isso. Diferença na natureza de Deus no cristianismo: é único, infinito e espiritual. Ele não tem forma física e está além de qualquer limite. Já os Anunnaki são seres mitológicos, muitas vezes retratados como físicos, limitados e até falíveis. Eles não têm nada a ver com a majestade e transcendência de Deus. Monoteísmo versus politeísmo. Cristianismo é monoteísta, o que significa que crê em um único Deus, o centro de toda a existência. Já a religião mesopotâmica era politeísta, com vários deuses e deusas, cada um com seu papel. Os Anunnaki fazem parte desse sistema politeísta, que é completamente incompatível com a visão bíblica de Deus. Teorias modernas sobre extraterrestres. Algumas pessoas, inspiradas por escritores como Zecharia Sitchin, sugerem que os Anunnaki eram na verdade extraterrestres avançados que visitaram a Terra e criaram a humanidade através de engenharia genética. Nesse contexto, algumas teorias especulam que Deus pode ser apenas um Anunnaki superior, ou um líder alienígena disfarçado de divindade. Mas essa ideia tem problemas sérios. Ela reduz Deus a um ser físico e limitado, ignorando completamente a natureza espiritual e transcendente descrita nas Escrituras. Não há evidências científicas ou históricas que sustentem essas teorias sobre os Anunnaki como extraterrestres. E o que a Bíblia diz? A Bíblia nunca menciona os Anunnaki ou qualquer outra figura mitológica mesopotâmica. Pelo contrário, ela enfatiza repetidamente que Deus é único e que todas as outras divindades são falsas ou inexistentes. Como Isaías 4, as 3 e 10 deixam isso bem claro. Antes de mim não foi formado nenhum Deus, nem haverá depois de mim. Isso reforça que o Deus bíblico não pode ser confundido com nenhum outro ser, incluindo os Anunnaki. E se alguém acredita nisso? Se alguém chegar à conclusão de que Deus é um Anunnaki, provavelmente é porque está misturando conceitos de diferentes culturas, mitologias e religiões. É importante lembrar que cada tradição tem suas próprias narrativas e significados. Forçar uma conexão entre elas pode levar a interpretações equivocadas. Além disso, a ideia de que Deus seria um Anunnaki contradiz completamente a essência do cristianismo. Reduzir Deus a um ser físico ou alienígena seria desvalorizar sua majestade e grandeza. E por fim, então, para responder à pergunta, Deus não é um Anunnaki. Esses dois conceitos pertencem a sistemas de crenças completamente diferentes e não têm nenhuma relação direta. Enquanto os Anunnaki são figuras mitológicas, limitadas e falíveis, Deus é o Criador soberano e único do universo, infinito e além de qualquer comparação. Se você gosta de explorar essas ideias, tudo bem, é sempre interessante aprender sobre diferentes culturas e mitologias, mas vale a pena manter um olhar crítico e respeitoso, separando especulações de fatos. No fim das contas, o que realmente importa é buscar a verdade com sinceridade e coração aberto. Entre teorias e verdade, onde está nossa confiança? Você já se pegou perdido em meio a tantas teorias, previsões e interpretações sobre Deus, o fim dos tempos ou a origem da humanidade? Vivemos em uma era onde informações e especulações estão ao alcance de um clique. E muitas vezes,
Essas ideias nos atraem porque mexem com nossa curiosidade e desejo de desvendar mistérios. Mas no meio de tudo isso, uma pergunta crucial surge: onde está a nossa verdadeira confiança? O perigo da busca por respostas fáceis é tentador querer encaixar Deus em teorias que parecem lógicas ou emocionantes. Afinal, quem nunca se interessou por histórias sobre civilizações antigas, extraterrestres ou segredos escondidos na Bíblia? O problema não está em fazer perguntas ou explorar ideias menos. Afinal, a fé cristã sempre incentivou a busca pelo conhecimento. O risco está em substituir a verdade revelada por Deus por especulações humanas. Quando alguém sugere que Deus é um Anunnaki, ou que Jesus voltará em uma data específica, está colocando a palavra de Deus em segundo plano e calmou a fundação sólida de uma casa por um castelo de areia. A Bíblia nos alerta: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. A beleza da incerteza e da confiança sabe qual é uma das maiores lições da fé cristã. Aprender a confiar mesmo quando não entendemos tudo. Jesus disse claramente que ninguém sabe o dia ou a hora de sua volta. Mateus 2:4 e 36. Essa incerteza não é uma falha menos, é um convite para vivermos em constante vigilância e dependência de Deus, em vez de gastar energia tentando decifrar datas ou conectar mitologias antigas com a Bíblia. Somos chamados a focar no que realmente importa: cultivar um relacionamento diário com Deus através da oração e da leitura das Escrituras. Viver com propósito, amando ao próximo e sendo luz em um mundo cheio de trevas. Descansar na promessa de que, mesmo que o mundo tente nos confundir, Deus é soberano e seu plano jamais falhará. O que as teorias não podem roubar nenhuma. Teoria sobre Anunnaki, previsões de fim do mundo ou engenharia genética alienígena pode apagar a verdade central do cristianismo. Jesus Cristo veio ao mundo para nos resgatar do pecado, oferecendo perdão, paz e vida eterna. Ele não é um personagem de uma mitologia antiga ou um filho de deuses cósmicos. Ele é o próprio Deus encarnado, que caminhou entre nós, sofreu, morreu e ressuscitou para nos dar esperança. Essa verdade não depende de interpretações modernas ou descobertas arqueológicas. Ela se sustenta na transformação de milhões de vidas ao longo da história, menos pessoas que encontraram em Cristo a resposta para suas dúvidas, dores e anseios mais profundos. Então, para concluirmos, ancore-se no que não mudai. Um mundo onde tudo parece estar em constante mudança, menos teorias, tecnologias, opiniões. A palavra de Deus permanece eternamente relevante. Não importa se alguém tenta ligar Deus aos Anunnaki ou prever a volta de Cristo para 2025. O que importa é que Deus está no controle e seu amor por nós é imutável. Então, que tal deixarmos de lado as distrações e focarmos no que realmente transforma nossa vida? Invista tempo em conhecer Deus pela Bíblia, não por teorias de terceiros. Compartilhe o amor de Cristo com aqueles ao seu redor, sem se preocupar com datas ou especulações. Lembre-se de que sua missão hoje é ser um reflexo do amor e da graça de Deus, independentemente do que o futuro reserva. Se essa reflexão tocou seu coração, compartilhe nos comentários uma coisa que você vai fazer hoje para fortalecer sua comunhão com Deus. E se você ainda tem dúvidas, não tenha medo de perguntar. A fé cristã não tem medo de questionamentos. Ela os acolhe com a certeza de que no final a verdade prevalece. Não se esqueça de se inscrever no canal
e ativar o sininho para mais conteúdos que desafiam, inspiram e edificam. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe sua jornada.